2 Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. É muito provável que você já tenha ouvido falar do canal Porta dos Fundos. Porta dos Fundos foi um canal de YouTube, depois se espalhou para outras redes sociais, criado por alguns senhores, como Fábio Porchat, Gregório do Vivier, Antônio Tabet, João Vicente de Castro e outros. Pessoas às quais, sinceramente, eu desejo que Deus tenha piedade delas. É um grupo de escarnecedores. Esse canal se popularizou com milhões de views através de esquetes que eles gravam escarnecendo de Jesus, de Deus, do Natal, da crucificação de Cristo, do corpo de Cristo, que é a sua igreja, os crentes, e de doutrinas cristãs, como o ensino bíblico a respeito do céu e do inferno. Ganharam milhões e milhões de views escarnecendo destas coisas que eu listei para os irmãos. Milhões de pessoas aprovam e escarnecem junto com eles destes temas. Esse é o estado da situação do nosso país. O apóstolo Pedro escreve aqui aos irmãos nessa epístola, e ele já tratou a respeito da responsabilidade individual de cada crente de crescer espiritualmente, capítulo 1. Capítulo 2, ele alertou a igreja e tratou com a igreja sobre o perigo dos falsos mestres. E agora no capítulo 3, ele vai trabalhar com a igreja de mais um elemento que é um desafio à igreja, que são os escarnecedores. E Pedro, então, tece essas palavras, alertando a respeito dos escarnecedores e trazendo um ensino combatendo o ponto em que o escárnio estava sendo lançado naquela época. E nós vamos, então, ter a oportunidade de estudar esse texto nas próximas semanas, nos próximos domingos, se Deus assim permitir. Eu quero, então,
fazer hoje, na verdade, uma breve apresentação dos primeiros versículos. Vou tentar fazer uma mensagem um pouco mais curta hoje, não sei se vou conseguir. Mas a primeira coisa que eu quero que os irmãos observem nesse texto é o conteúdo dessa sessão. O que a gente encontra nesses 13 versículos que eu li para os irmãos? Basicamente, nós encontramos aqui a palavra de Deus nos informando a respeito da promessa da segunda vinda. Por isso que nós cantamos várias músicas hoje relacionadas a esse tema, o tema que estará nas nossas mensagens nas próximas semanas. Basicamente, esse é o conteúdo, a promessa da segunda vinda, conteúdo que foi levantado e trazido pelo apóstolo Pedro em razão de pessoas que estavam escarnecendo desta promessa, dessa esperança cristã. Então, olhem comigo aí, versículo de número 4 do texto. Pedro escreve assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Era a pergunta zombadora que estas pessoas estavam fazendo e lançando aos cristãos ali naquele período. Era o desafio que aquela igreja estava enfrentando. Olha o versículo de número 9, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Qual promessa? A promessa da vinda de Cristo. Ele continua nesse assunto, versículo de número 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E aqui ele faz uma afirmação categórica de que a promessa irá se cumprir. Virá o dia do Senhor. Versículo de número 12, ele diz também assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Então ele diz aqui, faz menção à vinda do dia de Deus, ou seja, nós estamos esperando isso. Versículo de número 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então observe que o conteúdo desses 13 versículos é a segunda vinda de Cristo. E por que a segunda vinda de Cristo? Os irmãos que acompanham, quem tem um pouco de conhecimento a respeito do evangelho, do cristianismo, sabe que a palavra de Deus nos informa que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, já veio ao mundo uma primeira vez, que foi na ocasião do seu nascimento, da sua encarnação. A Bíblia diz que o Filho do Homem, naquele momento da história, que Paulo chama de a plenitude dos tempos, ele veio para buscar e salvar o perdido. E o apóstolo João testemunhou assim, lá no Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então a palavra de Deus fala a respeito da primeira vinda de Jesus Cristo. Nós lemos textos do Natal, onde nós vemos o anjo Gabriel anunciando a José a chegada de Jesus Cristo, o nascimento virginal de Cristo, e ele diz a José assim a respeito de Maria: ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, já esteve nesse mundo. Ele já andou por aqui como ser humano. Ele já exerceu o seu ministério de profeta, de pregação. O último versículo que nós lemos aqui, da leitura responsiva hoje de Mateus, anuncia isso. Mateus diz que Jesus, então, saiu pregando a sua mensagem. Jesus esteve nesse mundo, proclamou a mensagem de Deus ao mundo, ele fez a sua obra de redentor, ele pregou a salvação, anunciou a salvação por meio dele, ele se entregou na cruz como sacrifício pelos pecados daqueles que creem nele, ele ressuscitou dos mortos e ele deu instruções aos seus discípulos após a sua ressurreição e os comissionou a ir pelo mundo levando a sua mensagem, testemunhando do seu sacrifício e da sua ressurreição para todas as pessoas. E deixou uma promessa de retorno, de uma segunda vinda. Isso foi então uma doutrina proclamada aonde o evangelho de Cristo chegava ali no primeiro século. Aonde os apóstolos foram, aonde a igreja cristã que fugiu de Jerusalém perseguida, foi testemunhando e anunciando Cristo para as pessoas, a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo foi anunciada. Jesus virá uma segunda vez. Nós devemos aguardar o seu retorno.
João, quando recebe a última revelação de Deus, nos primeiros versículos do seu livro de Apocalipse, Jesus Cristo anunciou à igreja, através de João, essas palavras: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Então, na última revelação de Deus para a sua igreja, a mensagem logo de início é: Jesus Cristo virá, visivelmente sobre as nuvens. Pessoas lamentarão por perderem a oportunidade de conhecê-lo, de receberem e de segui-lo. Mas ele virá, certamente. Amém. Então há uma promessa de retorno de Cristo. Um retorno visível, triunfante, um retorno como rei vencedor, um retorno em poder, não em fraqueza, um retorno em exaltação, não em humilhação, um retorno para adoração e um retorno para juízo. Um retorno para juízo, para condenação, para separação. Jesus diz que ele virá e ele separará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Um retorno para condenação. Jesus diz que ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E um retorno para a nova criação. Nós lemos aqui em Pedro, cantamos isso aqui. Ele fará uma nova criação, novos céus, nova terra em que habitam justiça. Um retorno para a glorificação do seu povo, onde todo o seu povo será transformado, terá o pecado extirpado da sua natureza, da nossa natureza, para servirmos e termos comunhão com Ele para sempre, nessa nova criação. Essa é a promessa da segunda vinda, nas Escrituras. E nós vamos ser então instruídos a respeito dessa doutrina à medida que nós formos estudando esses versículos. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você está pronto para esse evento? Você está pronto para a segunda vinda de Cristo? Será para você um doce encontro com Cristo, o seu amado Salvador? Ou será um dia de confronto, um dia de juízo, um dia de separação, um dia de condenação? Se você ainda não está pronto, você ainda tem tempo para se preparar para isso. Você ainda pode receber a Cristo sem hesitação, sem resistência, como seu Senhor. Você ainda pode crer nele e confessá-lo como seu único Salvador e ser salvo por graça. Ainda há tempo para se preparar para a segunda vinda de Cristo. Mas a segunda coisa que esse texto nos traz, eu quero que vocês olhem comigo, versículo 3 e 4, que é o desafio, então, que a igreja tem que enfrentar, que são os escarnecedores. O texto diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está alertando a igreja do seu tempo, mas não somente a igreja do seu tempo, a nós também, porque observe aqui a visão dele de realidade, onde que ele coloca, em qual contexto esse desafio vai se dar. Ele diz no versículo 3, assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, quando nós lemos à luz do Novo Testamento, a palavra de Deus aponta para o fato de que após a primeira vinda de Cristo, é inaugurado no calendário, no cronograma divino, um período da história que é denominado os últimos dias. Então,
esse período da história se encerrará exatamente com a vinda de Jesus Cristo e o dia do juízo. E Pedro está dizendo então para nós que que são os últimos dias, ou seja, ao longo desse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, a igreja lidará com pessoas que agirão desta maneira, como escarnecedores da sua fé, da sua crença, da sua esperança, das suas doutrinas. E a igreja então precisa lidar com esse desafio, o desafio dos escarnecedores, que Pedro aqui coloca questionando esse ponto da esperança cristã do retorno de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Escarnecedor, irmãos, é aquela pessoa que zomba, que faz chacota, em tom de desafio, em tom de descrença, de incredulidade. E é isso que essas pessoas estavam fazendo com relação à promessa da vinda de Cristo. Pedro diz que eles perguntavam: onde está a promessa da sua vinda? Vocês ficam anunciando que Jesus vai voltar, crentes. Cadê a volta de Jesus? Onde que está essa promessa? Olha, vocês devem ser meio tolos, porque desde quando os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O mundo continua do jeito que ele sempre foi. Passa uma geração após a outra, as pessoas vivem e morrem aqui nesse mundo, e esse Jesus não volta. Vocês não acham que vocês deviam largar essa crença tola? É esse tipo de gente que Pedro está aqui alertando, que nos últimos dias a igreja enfrentaria, seria um desafio à igreja. Irmãos, nós enfrentamos isso o tempo todo. Se você tem uma fé cristã convicta e a testemunha, você enfrenta isso muito facilmente, muitas vezes, nos ambientes em que nós frequentamos fora da igreja. Às vezes na família, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes no ambiente escolar. Enfrentamos esse tipo de pessoa, os escarnecedores, pessoas que zombam e fazem chacota o tempo todo. Você já reparou o que as pessoas falam e pensam a respeito do Evangelho de Cristo? Não há muitas pessoas por aí com quem nós convivemos que pensam assim, horrores. E tem posturas de zombaria, de ridicularização a respeito do Evangelho de Cristo. Às vezes, uma postura de desdém, desprezo. Você fala com a pessoa a respeito de Cristo, da palavra de Deus, do Evangelho, da igreja, da importância da igreja, da pregação, de ouvir o ensino da palavra de Deus, e a pessoa faz aquele risinho de zombaria. Escarnecendo, demonstrando desprezo, desdém. Muitas vezes, isso surge em nosso meio, esse tipo de conduta, com uma pretensa superioridade intelectual. Isso acontece muito nos ambientes escolares e acadêmicos, de universidade. É impressionante isso. Por exemplo, no sistema de ensino, a postura, o que se pressupõe é que apenas os homens conhecem a verdade. Não há nenhuma atenção dada à verdade, ao ensino e ao conhecimento revelado por Deus aos homens na sua palavra. Não, apenas os homens sabem a verdade. Nós estudamos ciência humana, estudamos a geografia que os homens propõem. Mesmo que ela esteja cheia de erros, de hipóteses, e é consertada e remendada a cada década com novos livros, mas nós é que sabemos a verdade. Esse negócio de Bíblia, de igreja, o que os crentes ensinam, aquelas coisas que a Bíblia fala, a história do mundo conforme a Bíblia testemunha, tem valor não. Isso é desprezível. Isto é digno de ficar de fora do currículo de formação, do conhecimento das pessoas da nossa nação. Isso é desprezível, não tem valor nenhum. Isso é uma maneira de escarnecer. Quando se entra nessa seara de academia, há claramente uma superioridade intelectual falsa, tola, onde as pessoas colocam assim:
Esse negócio de Bíblia, o ensino do cristianismo, está cheio de erros. É coisa de gente ignorante. Essas pessoas que estão nas igrejas, nos domingos, ouvindo a palavra de Deus, são gente boba, gente lerda. Perda de tempo. Gente instruída não perde tempo com isso. Gente inteligente não cai nisso, não segue, não valoriza a Bíblia. Isso é uma manifestação de escárnio ao conhecimento da palavra de Deus, da revelação de Deus. Isso é um desafio à igreja, porque nós cremos, pregamos, e as nossas esperanças estão exatamente na mensagem de Cristo, da palavra de Deus. Então isso é um desafio real para a igreja. E Pedro nos prepara para lidar com isso. Ele escreve exatamente sobre isso. Porque é uma experiência que todo crente, toda a igreja vai passar. Porque é algo comum aos últimos dias. As primeiras igrejas cristãs, no período dos apóstolos ainda, passou por isso. As igrejas ao longo da história até os nossos dias passam por isso. E enquanto a promessa não se cumprir, que é quando finda esse período de últimos dias, denominado últimos dias, enquanto ele não findar com a volta de Cristo, os cristãos do futuro ainda também lidarão com isso, terão que enfrentar isso. Então, como que Pedro enfrenta esse tipo de situação? Vamos olhar aqui no texto, versículo de número 1 e 2 agora. Eu quero que você veja que o apóstolo, orientando a igreja, ele agiu aqui de duas formas. Inicialmente, ele se propõe a reforçar o ensino bíblico recebido. Inicialmente, é isso que ele faz. Eu vou ensinar vocês de novo, reforçando sobre a segunda vinda, sobre essa promessa. E depois ele vai alertar sobre a condição espiritual dos escarnecedores, para que nós não embarquemos com essas pessoas. Então vamos olhar o texto, versículo 1 e 2, ele diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Nós estudamos a primeira epístola antes, a primeira epístola de Pedro, está na Bíblia. Ele está escrevendo para o mesmo grupo de cristãos, então ele está fazendo essa menção aí. Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Observe que Pedro, ao escrever essas palavras iniciais aqui do capítulo 3, ele destaca que a promessa da segunda vinda já era conhecida, dentre outros temas que esses irmãos já haviam sido ensinados. Ele vai dizer assim: olha, eu estou escrevendo para vocês de novo e eu estou, na verdade, tentando despertar lembranças para que vocês se recordem. Ou seja, a promessa da segunda vinda, com outros ensinos, já é uma mensagem conhecida de vocês. Já havia sido pregada isso a eles. Essa era uma doutrina importante, fundamental. Nenhuma igreja cristã, nenhum cristão ficava sem receber essa doutrina. Isso fazia parte do discipulado, anunciava Cristo para as pessoas, a salvação em Jesus Cristo, passava para as pessoas um entendimento a respeito da obra salvífica de Jesus Cristo, o que foi o seu sacrifício, qual era a necessidade, os nossos pecados, o que Cristo com o seu sacrifício conquistou por nós na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados, por isso que ele disse na cruz: está quitado, está consumado. E nós temos que crer nele como Senhor e Salvador. Essas pessoas eram ensinadas sobre esses preceitos básicos e elementares do Evangelho, eram ensinados sobre a igreja, a natureza da igreja, a importância da igreja, a dinâmica da igreja, recebiam as ordenanças e eram ensinados também sobre a vinda de Jesus Cristo. A doutrina era pregada e proclamada para as pessoas que recebiam o Evangelho. Então Pedro vai lembrar: olha, vocês já conhecem sobre esse tema. Vocês, quando se deparam com pessoas que escarnecem das coisas que vocês creem, lembra que vocês já sabem sobre isso. Revisita o conteúdo.
É isso que eu vou fazer com vocês. Para firmar, para fortalecer, para não permitir que a ação, a atuação dos escarnecedores levem você a dúvidas, a incredulidade, a incerteza. Então vá até a doutrina de novo. Mas ele levanta que as fontes dessa doutrina, da promessa da segunda vinda, o texto diz aí no versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha, o que eu quero que vocês lembrem, de novo, é um ensino que já vem sendo proclamado ao mundo desde o Antigo Testamento. Ele fala aqui pelos santos profetas, os profetas de Deus, aqueles verdadeiros, reconhecidos como os profetas de Deus que estão no Antigo Testamento. E o que o Pedro está dizendo é o seguinte: olha, você pode olhar lá atrás no Antigo Testamento, você vai ver que a mensagem é a mesma. Deus levantou homens para serem seus arautos, falar em seu nome, proclamar sua mensagem. E esses homens proclamaram então a mensagem de Deus, chamando as pessoas para se prepararem para o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo, para terem esperança em um futuro onde Deus implantaria justiça plena para o seu povo. Que é quando Cristo retorna, novos céus, nova terra, onde habitam justiça. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram ao povo, dizendo, olha, virá um juízo, um dia de juízo terrível. Você tem que arrepender dos seus pecados e confiar na promessa de salvação que Deus anunciou que será o seu Messias, que hoje sabemos que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus criado. E por que isso? Porque esse dia do juízo é o dia do Senhor, é a segunda vinda do Messias. Os profetas anunciaram isso. Essa é a fonte da mensagem. Os santos profetas de Deus. Deixe-me ler para vocês algumas coisas aqui na Bíblia. Quero que vocês vejam como que isso está presente na mensagem dos profetas. Em Jeremias 23, nós lemos assim no versículo de número 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Olha que expectativa bonita que Deus anunciou ao povo do Antigo Testamento. Olha, um dia Deus vai enviar um rei. Esse rei vai reinar com justiça de verdade. Não vai ser um rei corrupto, um rei autoritário. Vai ser um rei realmente justo. Ele será tão justo que nós habitaremos, que o seu povo habitará em perfeita segurança diante dele. E ele terá até um nome, um título: Senhor, justiça nossa. Cristo faz isso desde a sua primeira vinda, morrendo pelos nossos pecados, fazendo justiça em nosso lugar e nos preparando para o seu retorno, onde habitaremos com ele em justiça. Isaías, capítulo de número 2, nós lemos aí um arauto de julgamento. Os profetas de Deus anunciaram um dia de julgamento. Ouçam. Isaías diz assim no versículo 10 do capítulo 2. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e da glória da sua majestade. Isaías está dizendo para as pessoas, olha, se vocês não se arrependerem, o dia que Deus se manifestar para juízo, vocês devem tentar esconder, porque vai ser aterrorizante. Você vai se deparar com o Senhor na sua ira por causa dos pecados e na sua majestade. O texto continua dizendo, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Sabe os escarnecedores?
Os olhos altivos, nós que sabemos, essa mensagem está por fora, e a vinda de Jesus não cumpriu até hoje, vai se cumprir não. Bobo, ignorante é quem fica crendo nessas promessas. Sabe essa superioridade, essa zombaria, essa postura dos zombeteiros? Pois a Bíblia diz que eles serão abatidos e a sua altivez será humilhada nesse dia. Só o Senhor será exaltado naquele dia, diz Isaías, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Perceba que é um arauto, assim, muito grave. Isaías diz, olha, um dia o Senhor vem, o dia do Senhor, e ele vem para abater todo o orgulhoso, todo que desprezou a palavra de Deus, todo que não se rendeu à mensagem de Deus, se voltou para falsos deuses. No dia em que Deus aparecer na sua glória, as pessoas olharão para os seus ídolos e perceberão que estupidez, não vale de nada. Olha a glória de Deus, quem é Ele? Então, à medida em que nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que várias vezes os profetas anunciaram parte, descortinaram elementos daquilo que acontecerá quando Jesus Cristo voltar. O dia do Senhor. O profeta Amós, capítulo 5, nós temos isso. Isaías, em várias partes. Livro de Zacarias, nós temos menção a isso. E Pedro está dizendo para a igreja o seguinte, olha, sabe aqueles santos profetas do passado? Que o povo de Deus pode confiar, mensagem do Senhor enviado por aqueles homens. Pois é, eles anunciaram a vinda de Cristo. Essa é a fonte. Mas não somente isso, ele faz menção aí ao ensino, ao mandamento do Senhor Jesus Cristo. Dê uma olhada comigo aí de novo no texto, versículo de número 2, ele diz assim no final, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Observe, ele fala do Senhor e Salvador, que deu um mandamento que também foi ensinado pelos apóstolos. Então, o que os apóstolos ensinaram era o que Jesus pregava. Então, nós temos ainda esses dois grupos aqui como fonte. Jesus é fonte da mensagem da sua segunda vinda. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus 24, todo aquele sermão conhecido como sermão profético de Jesus, em partes ali Jesus fala a respeito do seu retorno. Alguns versículos. Por exemplo, versículo 27, ele diz assim, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Essa mesma mensagem foi registrada por Marcos no capítulo 13 do seu Evangelho, onde ele mostrou o ensino de Jesus, trazendo esperança aos discípulos do seu retorno e do cumprimento das promessas da vinda do dia de Deus, trazendo ao povo de Deus justiça, a plenitude da salvação. Mas além disso, Jesus ensinou parábolas. Temos algumas parábolas onde o Senhor Jesus claramente faz menção a uma realidade que aponta para o dia da sua vinda. Jesus, por exemplo, fala de parábola em que o Senhor sai para tomar posse de um reino e depois regressa sua segunda vinda. E Jesus conta parábolas onde
há um pedido de prestação de contas dos servos que foram agraciados com talentos, com minas. E ele então faz ali uma retribuição àqueles que viveram de acordo com a expectativa de quem deu a eles esses dons e talentos. E ele traz juízo também para aqueles que foram negligentes e que não ouviram. São parábolas onde o Senhor Jesus Cristo ensinou e fortaleceu na mente dos seus discípulos a promessa da sua vinda, a esperança da sua vinda. E os apóstolos tomaram isso e pregaram abundantemente para a igreja. O Novo Testamento está repleto de passagens ensinando sobre a vinda de Jesus Cristo. Eu quero ler uma delas para os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13, é uma das bem conhecidas. O apóstolo Paulo fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O cristão tem esperança. E a esperança cristã está alicerçada naquilo que Cristo prometeu que se cumprirá no seu retorno. Então ele continua, versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Primeiro, ele está ensinando, olha, quando Jesus voltar, ele vai trazer na sua companhia as pessoas que já partiram. Nós não precisamos ficar tristes, olha, alguns crentes amados, parentes, faleceram, perderam o retorno de Jesus. Não, eles estão com Cristo na glória. Quando for o dia do retorno, Jesus vai trazer eles consigo. Aí ele diz mais, versículo de número 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Percebem que ele está ensinando sobre a segunda vinda? E o que vai acontecer? Os que morreram esperando essa promessa, eles não perderam. Eles estão com o Senhor no céu. Quando Jesus voltar, eles voltam junto com Jesus. Os que estiverem vivos serão transformados, e esses que voltam com Jesus, as almas desses serão ressuscitadas. Todos terão um novo corpo, a ressurreição de todos. E então nós vamos subir para estar com Cristo nos céus. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ensino claro sobre a segunda vinda de Cristo. E você vai encontrar isso praticamente em todo o Novo Testamento. Acho que só nas epístolas pequenas, da Filemão, que é uma carta pessoal sobre um escravo, a 3 João, você não vai encontrar sobre a segunda vinda de Cristo. Você vai encontrar em todos os demais livros abundantes referências, porque esse foi um ensino dos apóstolos, que veio do mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus, que ensinou isso. Que veio anunciando de maneira mais clara aquilo que os profetas de Deus no Antigo Testamento já falavam. Essa é a fonte da nossa fé. Os profetas santos, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ensinou isso. E Deus não pode mentir, Jesus não mentia. E os apóstolos que foram fiéis a ele, pregaram e espalharam essa mensagem ao mundo, chegando até nós hoje. Os que ele escolheu para serem seus representantes, os que falassem por ele. Eu tenho certeza que Jesus não escolheu pessoas que ensinariam errado, que não cumpririam a sua vontade. Então essa é a fonte da promessa que nós recebemos. A pergunta é, quando você entende isso, você pode questionar, junto com os escarnecedores, dar
né, como nós chamamos, um benefício de dúvida àqueles que escarnecem da volta de Cristo? É claro que não. Você vai deixar ser afetado pela palavra que Deus empenhou através dos seus santos profetas, do seu Filho nesse mundo e daqueles que Jesus enviou, ou você vai ser deixado afetar por pessoas atrevidas, soberbas, altivas, que ficam rindo e zombando de coisas que não creem, que não entendem? É loucura. Nós temos que ficar com o que a palavra de Deus diz. O que Deus diz vai se realizar, porque é a palavra de Deus. E, aliás, esse é um dos primeiros argumentos que ele vai usar aqui na sequência do texto. Deus permitir, nós vamos estudar isso a semana que vem. Então, essa é a fonte. Pedro está dizendo, gente, vamos voltar para a fonte. Vocês já receberam esse ensino, o ensino que veio dos profetas, de Cristo, dos apóstolos. Ele é confiável. Vamos voltar a ele. Promessa tem que ser abraçada com firmeza, porque ela é segura, porque veio do próprio Deus, através dos seus profetas, através do seu Filho e através dos apóstolos. Isso traz uma lição para a gente, irmãos. Qual que é a fonte adequada de instrução para a nossa fé? Pedro está mostrando para nós que é a Bíblia. O que a gente encontra na Bíblia? O que Deus revelou através dos seus profetas, no Antigo Testamento. O que Deus revelou através de Cristo, pelos seus apóstolos, no Novo Testamento. Toda vez que você se deparar com escárnio sobre a sua fé, sobre aquilo que você crê, à luz da Bíblia, a fonte adequada não é o que as pessoas colocam, propõem. O que Deus diz? O que está na Bíblia? Porque é isso que vai se cumprir. É isso que importa. Os últimos dias terminarão e Deus fará cumprir cada i e cada tio da sua palavra. É isso que importa. E ele vai fazê-los lembrar, então, é o versículo de número 2, ele diz assim, para que vos recordeis das palavras. Ou seja, eu estou escrevendo para que vocês lembrem, então, de novo, esse ensino que vocês já conhecem, cuja fonte é os apóstolos, Jesus Cristo e os profetas. Eu estou escrevendo para que vocês recordem, para fazer vocês lembrar. Quando você quer recordar alguma coisa que já foi ensinada a alguém, significa que você vai falar aquilo de forma breve. E é isso que nós vamos ter nesse capítulo. Fala sobre a vinda de Jesus, mas de forma breve. Nós vamos olhar, à medida que estudarmos, vários outros textos do Novo Testamento para tentar ter uma noção mais completa do que a Bíblia revela sobre a vinda de Jesus Cristo. Então ele vai fazer lembrar, ou seja, ele vai fazer aqui uma espécie de resumo apologético diante do fato que a igreja enfrentará escarnecedores. Ele diz, eu vou fazer vocês lembrar, para ajudar vocês a defenderem a sua fé diante desses desafios. Significa que Pedro quer simplesmente reforçar, irmãos, a firmeza daqueles crentes na promessa. E é assim que ele está lidando com os escarnecedores. Ensinar brevemente. Vou reforçar o ensino para que vocês possam ficar firmes. Então, como que a Bíblia faz o enfrentamento a esse desafio dos escarnecedores, daqueles que zombam da fé, que riem da nossa esperança? Reforçando o ensino. Observando a fonte do ensino. Voltando ao ensino. E firmando-se nele. É assim que a Bíblia faz. Nós precisamos, irmãos, aprender esse caminho, porque Pedro nos fala do desafio quanto ao escárnio, à promessa da sua vinda, a esperança da segunda vinda de Jesus. Mas há muitos outros tipos de desafios onde nós enfrentamos escarnecedores. Eu já disse no início, nós enfrentamos pessoas que escarnecem do Evangelho. Escarnecem da igreja, dos crentes.
dos costumes que os crentes adotam à medida em que vão sendo ensinados à luz da palavra de Deus, aquilo que é mais agradável a Deus. E nós vamos mudando e nos diferenciando de pessoas que continuam incrédulas, que não receberam a palavra, não receberam o evangelho. E isso vai trazendo mudanças, às vezes grandes para algumas pessoas, que levam essas pessoas a estranharem os novos costumes, hábitos, padrões, e começar a escarnecer. Você sabe disso? Uma coisa que muda bastante quando uma pessoa recebe o evangelho, passa a seguir a Cristo, é a sua preocupação no seu modo de vestir. Ele passa a perceber que vestir de uma maneira muito exuberante, expressando, né, partes do corpo mais sensuais, não é uma coisa que está adequada à luz da palavra de Deus. E ele começa a mudar essas coisas. E as pessoas vão olhando essas mudanças e elas começam a fazer chacota, zombaria. Nossos padrões morais mudam. A pessoa converte a Cristo, ela pode já ter sido um dos que deu views ao Porta dos Fundos. E ela passa a olhar para aquilo e falar assim, eca, ter nojo moral daquilo. Fala assim, gente, mas credo, ímpio. Deus tem misericórdia dessas pessoas. Os padrões morais mudam. Aquilo que nós achamos graça muda. Nossos padrões de humor mudam. Não é que crente é sem graça, nossos padrões de humor mudam. Nossa rotina muda. Nós passamos a dar importância a coisas como, por exemplo, congregar. E só isso faz com que pessoas façam zombaria, escárnio. Nós temos que enfrentar essa postura. E já vai fulano de novo para a igreja. Foi de manhã no domingo, vai voltar à noite. Estragando sua vida. A construção nossa dos valores familiares, da importância desses valores, muda diante da sociedade. E aí nós vamos ficando os esquisitos, os que são zombados, porque nós não aderimos a determinadas práticas, não aprovamos determinadas condutas, não fazemos determinados arranjos familiares que a sociedade quer e acha que é o progresso. E como é que nós lidamos com isso, irmãos? Voltando à Escritura e lembrando, olha, aqui eu tenho a palavra de Deus que foi dada pelos santos profetas e por Jesus Cristo, seus apóstolos. Aqui eu aprendo como eu devo viver para agradar a Deus. É isso aqui que importa. Aqui eu aprendo qual é a minha esperança. O que eu devo esperar de fato. É voltando aqui. E então nos fortalecendo e nos firmando na nossa fé. É isso. É assim que Pedro está trabalhando aqui com a igreja, com os crentes a quem ele escreve. E ele vai fazer mais um alerta, nessa sua maneira de tratar dessa questão. Ele vai alertar, como eu disse, para a condição espiritual dessas pessoas que são escarnecedores. O texto diz aí no versículo de número 3, assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Aí tem essa frasezinha aí de novo, ela já foi repetida lá no capítulo 2 da epístola, mas ele diz aqui, andando segundo as próprias paixões. O que ele quer dizer com isso? Na linguagem bíblica do Novo Testamento, uma pessoa que passou pela experiência de Efésios capítulo 2, de ter sido vivificada, de ter saído do estado de morte espiritual pela graça de Deus, ter recebido vida, uma pessoa que viveu essa experiência, ela recebe o Espírito Santo e ela passa agora a ter no seu coração uma inclinação para agradar a Deus, para procurar fazer aquela que é a vontade de Deus na sua vida. De modo que ela para de andar segundo a carne, ou segundo as suas próprias paixões, seus desejos, seus interesses pessoais, porque
o interesse de Deus, a vontade de Deus sempre vai prevalecer na vida dela. É isso que ela vai buscar. E Pedro diz aí, olha, assim como lá no capítulo 2 eu falei com vocês que os falsos mestres são pessoas que andam seguindo a carne e imundas paixões, os escarnecedores, eles estão nessa mesma condição. Eles são pessoas que andam segundo as suas próprias paixões, eles não estão andando orientados pela palavra de Deus, interessados em conformar sua vida à vontade de Deus, mas eles estão andando de acordo com o que eles querem. Seus desejos, suas paixões pecaminosas, suas inclinações para aquilo que é errado. E Pedro sublinha isso aqui na sua maneira de instruir a igreja, e ele está com isso mostrando para nós mais uma vez que não devemos deixar-nos abalar pelos escárnios que os escarnecedores fazem. Porque são gente que está perdida no mundo. Elas não têm noção do que elas estão falando. Elas são ímpias ainda. É gente incrédula. É gente que não conhece a Deus de verdade. Então por que você vai realmente se importar com o que ele está dizendo? Irmãos, é uma coisa tão importante, assim, eu queria, principalmente, que jovens absorvessem esse pressuposto aqui que a Bíblia está construindo. Sabe, quando você chega na escola, uma criança, um jovem, chega na escola, um adolescente, ou chega na faculdade, e tem pessoas ali pretensas, cheias de conhecimento, e começam a fazer escárnios da Bíblia, da palavra de Deus, do que os santos profetas ensinaram, do que Jesus e os apóstolos ensinaram. O que a gente deve ter para com essas pessoas não é dar assim nem um pouco de credibilidade. Ah, será que essas pessoas têm razão no que elas estão pensando e fazendo? Nós devemos dizer assim, coitadas, Deus tenha misericórdia delas. Ainda estão mortas nos seus pecados, não têm vida espiritual. Estão a caminho do inferno e estão aumentando seus pecados perante Deus. Estão seguindo suas próprias paixões. Então não é uma fonte de informação a qual nós devemos dar credibilidade em momento nenhum. Muito menos colocar em pé de igualdade com aquilo que a Bíblia fala. Irmãos, quando a Bíblia fala do futuro, é Deus falando do futuro. Quando a Bíblia fala sobre Cristo, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, é Deus falando sobre fatos que ocorreram nesse mundo e que homens ímpios desde aquele tempo tentaram acobertar. Quando a Bíblia fala da criação, Gênesis 1 e 2, da queda, é Deus falando de como que as coisas aconteceram no início, nas origens do mundo criado, da história da humanidade desse mundo. Nós não devemos dar nem um pouco de credibilidade, de autoridade a qualquer pessoa que escarnece confrontando os elementos da palavra de Deus. Nossa fé, nossas doutrinas, nossa esperança e nosso modo de viver, nossa conduta, a maneira como nos alegramos, nossos costumes, como vestimos, nossa rotina do dia a dia, família, trabalho, um lazer ou outro, igreja, constantemente, regularmente. Nós devemos voltar à Bíblia. Eu, como crente, como servo de Deus alcançado em Cristo Jesus, o que Deus quer para mim? O que Ele orienta? E eu volto à Escritura e me firmo e me fortaleço naquilo que Deus anunciou. É assim que Pedro está orientando a igreja. E eu gostaria que nós tomássemos esse propósito como crentes cada vez mais. Vivemos nos últimos dias, estamos nesse período entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno que virá.
E vamos ter muitos desafios aqui, os falsos mestres e os escarnecedores também. Pedro vai falar mais adiante dos que deturpam a palavra de Deus. Nós temos que voltar à Bíblia. É a fonte confiável. Eu queria que, diante disso, você percebesse a importância de algumas coisas, como a leitura das Escrituras. Lendo as Escrituras, irmãos, ao longo da semana, nós lembramos muito daquilo que já nos foi ensinado. Isso é uma prática assim, preciosa. Nos ajuda a fortalecer e firmar a nossa fé para enfrentarmos os desafios que a gente lida. Uma outra coisa importante da dinâmica da vida cristã que a gente não pode negligenciar é acompanhar as reuniões semanais da igreja para receber instrução. Não subestime a importância de estar frequente à igreja e acompanhar as programações regulares da igreja, porque é onde os pastores, os líderes vão ensinando para aqueles que estão chegando, estão aprendendo, e vão lembrando e fazendo recordar para aqueles que já aprenderam, que já foram discipulados, já receberam aquela mensagem, e que nos faz fortalecer e firmar nos caminhos de Deus ao longo da nossa caminhada aqui. E eu vejo isso assim com muita tristeza. Muitos cristãos subestimam a importância das reuniões semanais e de acompanhar as programações da igreja. E perdem muito. Pensando sobre esse texto ontem à noite, eu estava pensando sobre as reuniões semanais, as programações da igreja. Eu resolvi listar isso aqui para os irmãos. De 2021, do retorno nosso da pandemia para cá, um pouco do que eu lembro das instruções que já foram ministradas a essa igreja, e quem acompanhou já pegou muita coisa. Eu estudei com os irmãos nos domingos de manhã a primeira epístola de Pedro. Nós estudamos ali sobre vida cristã, sobre segurança de salvação, sobre regeneração. Estudamos ali sobre o relacionamento correto do cristão com as autoridades civis. Estudamos sobre família, capítulo 3, os deveres do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Estudamos sobre o sofrimento, capítulo 4, as perseguições, o diabo, nosso adversário. Estudamos sobre textos difíceis, que muitas vezes são dúvidas dos irmãos. Pedro traz isso, por exemplo, os espíritos em prisão. Nós passamos por tudo isso, domingo de manhã. Entramos na segunda epístola de Pedro, e nós estudamos no primeiro capítulo ali, algumas mensagens mostrando a importância de crescermos espiritualmente, como que a Bíblia trabalha isso. Estudamos o capítulo 2, várias mensagens sobre o perigo dos falsos mestres, que a Bíblia nos alerta. E estamos entrando agora no capítulo 3 para falar da vinda de Jesus Cristo, do desafio dos escarnecedores, do desafio dos que deturpam a palavra de Deus. A programação regular da igreja vai dando assim um currículo completo, ensinando e reforçando, que é a maneira como o apóstolo Pedro está trabalhando com a igreja. Os irmãos que acompanham à noite, o pastor Daniel falou sobre o tema das alianças, estudou os textos da Escritura mostrando ali a natureza, o caráter das alianças. Várias mensagens. Pregou alguns textos de Deuteronômio, agora está trazendo mensagens sobre batismo. A quarta-feira, nesse período, nós terminamos de estudar o livro de Esdras, de 2021 para cá. Estudamos o livro de Neemias, estudamos o livro de Esther, completos. Fizemos agora em janeiro mensagem sobre evangelização. É importante isso, algumas pessoas subestimam. Eu não preciso muito de estar na igreja. Precisa. Porque é onde você vai ser instruído na palavra de Deus. Pedro escreveu para essa igreja ensinando
E se você conhece um pouco o Novo Testamento, você sabe que as cartas, elas eram lidas em público nas reuniões da igreja. Paulo escreve aos Colossenses e diz, olha, leiam essa carta aí diante de vocês, depois enviem lá para Laodiceia, para que eles leiam lá, e vocês peguem a carta que eu enviei para lá e leiam aí entre vocês. E assim a instrução e o reforço da fé era feito. Cristãos precisam de Escritura. É a fonte da palavra de Deus para eles. É o meio pelo qual o Espírito Santo usa para fortalecer a nossa fé. De modo que nós possamos enfrentar os desafios que nós temos enquanto estamos aqui nos últimos dias, até que Cristo volte. Deus nos abençoe, nos ajude a considerar seriamente essas coisas, abraçá-las, mudar de posturas. Vamos ficar de pé e vamos encerrar orando.